Salve, salve, ladies and gentlemen! Hoje temos ilustres convidados aqui ouvindo a nossa leitura maravilhosa. Então, bora lá. Aí. Hoje nós vamos falar sobre valores. Valores bons e valores ruins. Muitas vezes a gente se coloca num foco na vida com valores que não fazem sentido, principalmente valores externos, ao invés de eu simplesmente perceber o que eu posso fazer de melhor, como eu posso crescer, como eu posso evoluir, como eu posso seguir em frente. E o quanto na sociedade, a Matrix como um todo, ela adora ficar valorizando esses valores externos. Esses valores que só nos atrapalham realmente de crescer e nos fazem ficar numa angústia, nos fazem ficar num desespero, numa autocobrança, numa exigência que, ao invés de ajudar a gente realmente a crescer, a ter um prazer em conquistar esses valores, não, acaba não tendo. Tá, mas Ricardo, do que tu tá falando afinal? Que valores seriam esses? Bom, os valores, os bons valores seriam valores realistas, socialmente construtivos, imediatos e controláveis. O que seriam os maus valores? Os valores ruins seriam supersticiosos, socialmente nocivos e não imediatos nem controláveis. Tá, mas eu ainda não estou entendendo direito isso. Como é que tu pode explicar melhor? Vamos lá. A honestidade, por exemplo, a honestidade é um bom valor, porque ela está sob o nosso total controle. É baseada na realidade e beneficia outras pessoas, mesmo que às vezes seja desagradável. Algumas pessoas não gostam de pessoas honestas, que estão lá entregando e às vezes se faltou 1 centavo, 10 centavos, elas reclamam sobre aquilo ali, ou elas fazem questão de pagar esse mesmo centavo e outro. Qual é o problema? Já a popularidade é um valor ruim. Se considerá-la como valor, sendo seu parâmetro de sucesso, e aqui lembra, sucesso e fracasso são valores que nós mesmos colocamos a nós, se colocar ela como seu parâmetro de sucesso, ser o cara ou a garota mais popular da festa, garante grande parte do que acontecer na sua vida estará fora do seu controle. Afinal, você não sabe quem mais comparecerá na festa e provavelmente não vai conhecer a metade dos convidados. Além do mais, não é um valor parâmetro que se baseia na realidade. Você pode se sentir popular ou não, mas na verdade não tem como saber o que os outros acham de você. A observação em geral, as pessoas que morrem de medo da opinião alheia têm medo do que os outros pensam, que os outros pensem o mesmo que elas pensam de si mesmas. Aqui é a lei do espelho. E nesse ponto, né, essa busca de popularidade nas festas, de novo, eu estou o tempo inteiro buscando externamente esse reconhecimento, essa aprovação. Eu não tenho que buscar essa popularidade. O externo é espelho do interno. Enquanto eu estou buscando externamente isso, significa de que em algum nível você não tem isso dentro de você. E como não tem isso dentro de você, quanto mais tu vai buscando, tu vai parecer o bobo da corte. Tu vai de alguma maneira ser o palhaço, ser aquela pessoa que, muito bem, é muito bonita por fora, mas por dentro não tem nada. Não vai ter valor nenhum. Lembra, tinha um filminho, acho que era... Como é que eram os homens na piscina? Não me lembro como é que eram os... Tinha um filme que tava lá os homens fazendo um monte de galinhagem, e aí tinha as mulheres que estavam juntos naquele parque, e aí daqui a pouco vem um homem todo musculoso, bonito, chegando e tudo mais, e ele chega... Tudo bem? Elas se mataram de rir e tudo mais. Nossa, muito bonito, muito tal, mas daqui a pouco ele não tinha nada dentro, era pura futilidade. Então, que valor é esse de sucesso e fracasso vocês ficar buscando com que os outros ficam te reconhecendo tanto? Alguns exemplos de valores bons e saudáveis, como honestidade, autoaprimoramento, humildade, autoconsciência, autodefesa. Defesa dos outros eu acho um pouco contraditório, porque muitas vezes o salvador que nas constelações ele surge é aquela pessoa que realmente fica defendendo a tudo e a todos, e ele atrapalha a experiência. Porque se cada um de nós é sozinho, de um só, e vem buscar uma experiência, não faz sentido eu ficar com que alguém fique o tempo inteiro me defendendo. Mas eu posso sim ter uma orientação, e esse é o ponto importante. Na defesa é ter uma orientação, a menos que você seja um advogado para aquela pessoa que lá está sendo contratado para defendê-la. Defesa dos outros, autorrespeito, para que eu possa ser respeitado, eu tenho que me respeitar. Para que eu possa receber honestidade, eu tenho que ser honesto comigo.
Interesse pelo novo, ou seja, a vida está sempre nos convidando a crescer, a evoluir, a expandir mais e mais e mais e mais. Altruísmo, o que é o altruísmo? É aquele desejo nosso de entregar, de servir a algo maior. Não a salvar os outros, mas a produzir algo maior. Aprendeu, experienciou, compartilha, ensina. Ensina. Ah, você não sabia amarrar o cadarço, aprendeu a amarrar o cadarço, vai lá e ensina para outra pessoa. Ah, você não sabia gravar vídeos, aprendeu a gravar vídeos, vai lá e ensina para outra pessoa. Ah, você não sabia como resolver uma equação, aprendeu a resolver aquela equação, compartilha com outra pessoa. Isso é um altruísmo. Humildade, de novo, né? Ele falou 2 vezes humildade, acho que nem tinha notado aqui. E criatividade. Criatividade é um dos pontos fantásticos, porque a nossa intuição, o nosso eu superior nos passa a ideia, e ao receber essa ideia, a gente materializa essa ideia através do nosso cérebro, tornando ela real. Então eu preciso sim exercitar essa criatividade no nosso dia a dia. Alguns exemplos de valores ruins e não saudáveis. Presta bem atenção aí. Alcançar o poder através de manipulação ou violência. Como tem aquele livro, As 48 Leis do Poder, ou seja, a busca incansável, insaciante de ter o poder, por ter o poder. Para que tu precisa tudo isso? Isso fazia parte dali dos reptilianos, draconianos, seres que vivem dessa sugação da energia dos outros. Não nós, que somos ligados com uma luz maior, estamos aqui a serviço de nutrir a consciência conforme as nossas experiências. Então, manipulação, fazer sexo indiscriminadamente. Então, eu ficar naquela busca, né? Aqui eu estou numa compulsão. Eu não estou compreendendo os meus instintos. Opa, aqui é um desejo minha parte mais reptiliana, que ela está buscando ali a perpetuação da espécie, o prazer a qualquer preço e o pertencimento. Será que eu preciso realmente estar nessa busca incansável de sexo a qualquer preço? Sentir-se bem o tempo todo, como a gente já falou, a síndrome de Poliana, eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre feliz. Não, a vida é feita de altos e baixos. E essas situações, elas nos fazem compreender para evoluir. Não definir quem nós somos ou onde estamos. Sim, quantas vezes a gente pega, né? Meu filho está para se formar agora, eu disse para ele, aproveita bem a tua faculdade. E aí a gente para e olha para trás e, uau, como era bacana aquele momento. Como foram experiências muito bacanas de faculdade, de alguns desafios, noites que tu teve às vezes que virar para fazer um trabalho, para estudar para uma prova e tudo mais, mas isso valeu a parte. Esse sacrifício, ou seja, essa demanda de te forçar a aprender algo maior, serviu também para o teu crescimento, para a tua evolução. Ser sempre aceito, ser sempre o centro das atenções. Por que eu tenho que ser sempre o centro? É que nem a gente falou no encontro passado, estar sempre certo. Nossa senhora, chato isso. Eu tenho que estar sempre certo, eu tenho que ser sempre o centro das atenções. Será realmente isso, gente? Não ficar sozinho. Não conseguir ficar sozinho, tem que estar sempre me relacionando com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, tem que ter sempre pessoas na minha volta. Será que eu preciso ter sempre pessoas na minha volta? Ou eu posso, de alguma maneira, me perceber? Por que eu não consigo ficar sozinho? Por que eu não posso ficar sozinho? O que aconteceria se eu ficasse sozinho? O que está me faltando de autoobservação para que eu possa me perceber, mesmo que sozinho? Qual é o problema de eu estar sozinho? Ser amado por todos. Nem Jesus foi amado por todos. Se nem Jesus foi amado por todos, eu vou precisar ser amado por todos. Lembrando, toda vez que tu quer ser amado por todos, tu está te traindo. Vamos falar sexta-feira agora, amanhã, vamos falar sobre isso, sobre traição. Como que surge a traição? A traição surge desse espelho, de tu não estar te amando, de tu não estar te observando, de tu não estar te aceitando, e aí os outros vão refletir e emanar essa mesma situação. Ser rico só pela riqueza. Não, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, mas por que tu quer ter tanto dinheiro? Não, para provar para os outros que eu sou rico. Tá, e aí? Provou, e aí? O que isso te faz sentir de tão maior, de tão mais importante, de tão melhor do que os outros? Sacrificar pequenos animais aos deuses pagãos. Isso, felizmente, eu acho que cada vez menos se tem. Né? Repare que os valores bons, olha, aqui tem uma observação muito boa. Repare que os valores bons e saudáveis, eles são alcançados internamente. Eu não preciso de nada externo para ter a minha humildade, para ter a minha autoconsciência, para ter o meu autorrespeito, para eu exercer o meu altruísmo, para eu exercer a minha criatividade.
para eu exercer a minha honestidade, eu não preciso de nada externamente para provar isso, nem para me apontar que eu sou isso. Coisas como criatividade ou humildade podem acontecer agora mesmo, então você não precisa ficar esperando algo para ser feliz ou para demonstrar isso perante si mesmo. Basta orientar a sua mente, intenção, nesse sentido. São valores imediatos, controláveis e capazes de nos envolver com o mundo como ele é, não como queremos que seja. E aqui eu já começo a evitar ou sair de uma possibilidade de frustração. Frustração. Toda vez que eu estou na expectativa de que, ai meu Deus do céu, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, de mais coisa, como ele vai falar aqui agora, valores ruins geralmente dependem de eventos externos. Voar de jatinho particular para que tu possa te sentir rico, ouvir que você está certo o tempo todo para que fique enaltecendo o seu ego imaturo, ter uma casa nas Bahamas, comer um delicioso canole durante o melhor sexo da sua vida. Valores ruins, mesmo que às vezes sejam divertidos ou prazerosos, e ninguém vai negar isso aqui, está fora do seu controle e muitas vezes só são alcançados por meios socialmente nocivos e supersticiosos. Eu preciso realmente, só com aquele jatinho, só com aquela casa nas Bahamas, só com aquela relação, com aquele jantar maravilhoso, eu posso ser feliz? Eu preciso buscar isso para encontrar um valor em mim? Será realmente assim, gente? Será verdade isso? Ou não? Ou isso pode ser só um complemento, uma cereja do bolo de que tu tá tão bem e isso vem como um reflexo do teu interno. O teu interno tá tão bem que tu pode, uau, olha só que legal, que maravilha. Além de eu estar nessa experiência toda maravilhosa comigo mesmo, de me sentir pleno, altruísta, eu posso receber do universo essas oportunidades. Mas isso não define o que eu sou ou o que eu preciso para ser feliz. Todo mundo adoraria comer um bom canole ou ter uma casa nas Bahamas, mas valores representam prioridades. Essa é a questão. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é buscar isso acima de qualquer coisa, acima de qualquer aspecto moral, ético, legal? Quais são os valores que você prioriza acima de tudo e que, portanto, influenciam as suas decisões? Escrevam aí para mim nos comentários quais são os valores que vocês priorizam. É ter o dinheiro acima de como você vai alcançar esse dinheiro, como eu falei lá do livro Jogo do Infinito. No Jogo do Infinito, as metas finitas são aquelas metas de que eu bati a minha meta de venda no final do mês da empresa. Independente de como eu fiz isso, se eu tive que subornar uma pessoa, se eu tive que bonificar outra, mas eu consegui perante a minha empresa bater as metas. Tá, mas a vida é só meta de empresa, é só o dinheiro? E o teu caráter, e a tua ética, e a tua moral? Isso tu tá emanando, tu acha que tu não vai receber de volta isso depois? Vai receber de volta. A vida é um bumerangue, um espelho, aquilo que tu emana é o que tu recebe de volta. Então a gente precisa ficar atento, o que estou emanando, quais são os valores que realmente estão influenciando as minhas decisões. O valor mais importante para Hiro Onoda era a total lealdade e prontidão ao Império Japonês. Esse valor, caso você não tenha concluído ao ler sobre ele, era pior do que o sushi podre. Criou problemas terríveis para Onoda, como ficar preso em uma ilha remota, se alimentando de insetos e larvas por 30 anos. Imagina, tu ficar 30 anos vivendo daquela maneira, porque tu estás querendo ser fiel, parece só um pouquinho, mas encontra o valor. Por 30 anos, ele teve que se sentir obrigado a assassinar civis inocentes. Então, apesar de se considerar um sucesso e de corresponder à própria medida, acho que todos concordamos que a vida de Onoda pode ter sido uma porcaria. Ninguém trocaria de lugar com ele em sã consciência, nem aprovaria os seus atos. Até que ponto aquela situação toda, percebe a total desconexão dos seus valores, o quanto eles nos fazem ficar correndo atrás de métricas externas. Ele não estava querendo provar para ele que ele estava resistindo, ele estava querendo provar ao Império de que ele era fiel, de que ele era leal. E todos queriam sempre sabotar a ele. Será, gente? Até que ponto? Isso é desconexão total consigo mesmo, com o seu coração, com o seu eu superior.
Dave Mustaine, aquele que era que foi da banda Metallica, que foi demitido lá, o guitarrista, conseguiu fama e glória e mesmo assim se sentiu um fracasso. Por quê? Porque ele queria ter vendido 125 milhões de discos e ele conseguiu vender, não, queria ter vendido 180 milhões e ele vendeu 25 milhões. Isso porque ele adotou um valor muito ruim, com base em uma comparação arbitrária com o sucesso dos outros. Ele estava sempre se comparando com a banda que tinha expulso ele de lá. Ah, céus, a vida é um azar. Esse valor gerou necessidades terríveis como eu preciso vender 150 milhões de discos. E aí vai ficar tudo às mil maravilhas. Na próxima turnê, nós faremos shows nos estádios gigantescos. Problemas que ele achava que precisava resolver para ser feliz. Até que ponto eu preciso provar para ser feliz? Não é surpresa que não tenha conseguido. Porque, na verdade, ele estava com uma métrica de provar para os outros. Ele queria que os outros sofressem, ao invés de ele simplesmente perceber o quanto ele estava entregando de melhor. Que foi exatamente o que o Pete Best, ele tirou o coelho da cartola. Apesar de deprimido, de abalado por ter sido expulso da banda dos Beatles, com o passar dos anos ele aprendeu a reformular, ressignificar a sua própria história, suas próprias prioridades, concentrando-se no que realmente importava para ele a partir daqueles novos valores que ele passou a ver. O que realmente importava para ele? Avaliar a sua vida sobre uma nova perspectiva. Pete se tornou um senhor feliz, saudável, com uma vida tranquila e uma grande família. Coisas que... Ele quis provar nada para ninguém. Ele não quis ser melhor do que ninguém. Ele simplesmente reformulou as suas métricas, os seus valores internos, para que ele pudesse perceber, uau, lá realmente não fazia sentido aquilo lá. Não fazia sentido eu buscar todo aquele sucesso, eu não iria estar alinhado com o que ele verdadeiramente buscou, por isso que aqueles Beatles estavam a serviço de expulsá-lo da banda, para que ele pudesse seguir aquilo que ele estava alinhado verdadeiramente. Então, quando nutrimos valores ruins, ou seja, padrões baixos estabelecidos para nós e para os outros, nos importamos com coisas que não merecem atenção e que, no fundo, tornam a nossa vida pior. Realmente pior. Desgraça, porque eu estou lá na busca incansável, incessante de alcançar aquele destino. A obstinação, né? Lembra que eu falei já para vocês? O homo, a obstinação, o orgulho, o medo e a obstinação. Quando escolhemos valores melhores, direcionamos o nosso foco para o positivo, para aquilo que realmente importa. Que nos proporciona o bem-estar, felicidade, prazer e sucesso. E aqui o sucesso, gente, eu gosto muito de trocar a palavra sucesso por êxito. Porque o sucesso, às vezes, parece que o sucesso é aquela popularidade. Lembra que a gente já viu? Não, mas o sucesso é o êxito, de você alcançar aquilo que estava realmente buscando. Como eu hoje posso ter me tornado melhor do que o meu eu de ontem? Como eu hoje posso estar 1% melhor do que o meu eu de ontem? E assim sucessivamente. Quando a gente entende essa dinâmica, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai galgando novos passos e não provando as coisas para os outros. Tudo isso é, em suma, a essência do autoaperfeiçoamento. É o que nós viemos buscar aqui. Priorizar valores melhores é escolher se importar com coisas melhores. E coisas nos trazem problemas melhores e com eles a vida vai melhorar. E é um ciclo. Aqueles problemas são apenas tarefas que de novo e de novo e de novo eu vou buscando esse aperfeiçoamento. Eu vou buscando essa evolução. Eu vou buscando esse aprimoramento, mas isso daí não significa de que seja algo bom ou ruim. Não, é simplesmente uma evolução, gente. É o que nós vamos fazer. Lembre, nós saímos do 100% de ser pura luz, de ser pura energia, para mergulhar em um campo de ignorância, de inconsciência, para, através disso, achar que estamos limitados e transcender. Então, todos esses desafios são realmente obstáculos para que a gente possa ir adiante e ver de que outra maneira eu posso ter a criatividade, de que outra forma eu posso inventar a lâmpada que não aquela do Thomas Edison. Se a gente parar para olhar hoje, olha quantas infinitas formas de lâmpada existem.
Existe aquela lá primeira que o Thomas Edison inventou, mas hoje depois surgiu a lâmpada fluorescente, depois surgiu a de LED, e agora tem outras formas também. Então, olha o quanto já evoluiu. Aquela era a única maneira? Não. Mas a gente precisou ter os primeiros passos para isso. O restante desse livro é dedicado a 5 valores inusitados que acredito serem os mais benéficos ao se adotar. Todos seguem a lei do esforço invertido, sobre a qual falamos no sentido de que são valores negativos. Todos exigem que você enfrente os problemas mais profundos em vez de evitá-los recorrendo a euforias. Lembrando, todo problema é sempre uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. O problema não é por si o fim de me barrar, de me impedir de crescer, de evoluir, muito menos algo para me colocar para baixo. O problema é sempre uma oportunidade que eu posso ir além. São 5 valores pouco convencionais e desconfortáveis, mas que podem mudar vidas. O primeiro, vamos lá, o primeiro que nós vamos analisar, o primeiro que analisaremos no próximo capítulo é radical. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, não importa de quem seja a culpa. Esse está completamente, vamos ver se ele vai estar completamente alinhado com a intencionalização, com a psicologia adleriana, com o Ho'oponopono de identidade própria, com o estoicismo, completamente o que eu trago, de que nós temos que ter a responsabilidade. Se a vida é minha, a responsabilidade é minha. Se eu cheguei no resultado, ok. Se eu não cheguei, eu tenho que descobrir como reformular isso. Ponto. A responsabilidade é sempre 100% minha, porque o externo é reflexo do meu interno. Eu penso, como Thomas Edison fazia, eu recebo a ideia, eu trabalho aquela ideia, eu desenho aquela ideia, eu vibro naquela ideia e o universo, ele conspira para me trazer essa ideia. Nós somos co-criadores, gente. Segundo, é a incerteza, o reconhecimento da ignorância e o cultivo da dúvida constante em relação às próprias crenças. Quando eu estou cultivando essa relação constante, em observação às próprias crenças, eu estou sempre questionando de quem é esse valor. Nossa senhora, não posso pular de paraquedas. Quem tinha medo de altura? Quem acredita que o paraquedas não foi dobrar direito? Quem acredita que aquilo vai trazer sempre o problema? Nossa, eu não posso andar a cavalo porque eu tenho medo de cavalo. Nossa, eu não posso andar de carro porque eu tenho medo de carro. De quem são essas crenças? De quem são essas situações, essas incertezas que estão dentro da tua mente, que engana a gente, que tu está cultivando essa dúvida constante com relação à tua capacidade de resolução, com a tua capacidade de transcender esse obstáculo. Lembrando, gente, todos os nossos medos são apenas um véu, um impeditivo de alcançar aquilo que nós temos do outro lado. Por trás do medo, tu tem a plena capacidade, o pleno desejo, a plena realização e a força de encontrar aquilo que tu já és. O medo é apenas um véu que está te impedindo de perceber isso. Terceiro, o fracasso. A disposição de descobrir suas falhas e erros para que possam ser melhorados. Afinal de contas, todas as falhas, todos os erros são apenas uma maneira de que você descobriu como não chegar onde se pode chegar. Simples assim. Não é nada diferente disso. Drama, não. Não é vítima, não é terrível, você não é ruim, você não é errado. Não, simplesmente descobriu como não chegar, você teve a intenção. Thomas Edison levou cerca de 1.200 experimentos para chegar na lâmpada. Errou 1.200 vezes, então para de ficar te colocando como vítima quando tu errou. Saiba, isso faz parte do processo. E muitos erros trazem ideias maravilhosas, como eu trouxe outro dia, o Post-it. O Post-it veio de uma cola que não funcionou. E tantos são outros. Se tu parar, busca na internet aí quais são os inventos que surgiram de erros. Quarto, a rejeição. A capacidade de dizer e ouvir não, definindo claramente o que aceitar ou rejeitar. O não para o outro é um sim para você. E ninguém é obrigado a ficar dizendo sim o tempo inteiro para ti. Aceita que dói menos, que às vezes o outro vai precisar te dizer o não. Lembra, a gente está aqui saindo da expiação e provação, indo para regeneração e cura, mas mesmo assim a gente tem essa inter-relação com o outro. O outro não tem nada pessoal para contigo, nem tu tem para com o outro tem a opinião dele, então algumas vezes ele vai dizer não. Isso não quer dizer que seja algo contra ti, não.
É simplesmente um não. E não tem problema de tu também dizer um não para aquela outra pessoa, porque não é contra a outra pessoa, não, tu apenas está defendendo o teu ponto de vista, a tua forma de compreensão, a tua forma de evolução, de aprimoramento, de percepção sobre a vida. E o quinto e último valor final, é a contemplação da própria mortalidade. Esse é crucial, porque se manter atento à própria morte, talvez seja a única maneira de nos manter todos os outros valores em perspectiva. Quando eu percebo a nossa finitude, eu percebo de que não adianta eu ficar postergando, pedalando, procrastinando sempre para amanhã, para depois eu tenho tempo, amanhã eu vejo, depois eu vejo. Não, faz agora, vive o agora. O único tempo que existe é o agora. Então não é porque, mas não é para te ter medo da morte. Ou não é para te fugir da morte. A morte é simplesmente um estado de transição entre a tua vida vivendo através desse corpo físico e a tua vida voltando a ser consciência. Não quer dizer que com isso tu tem que buscar a morte, mas é viver melhor, com mais propriedade essa experiência. Estar realmente atento a cada momento, desfrutando da beleza, contemplando o céu, a luz, estando presente no presente, vivendo atentamente cada uma das experiências que tu está vivendo, sentindo, experienciando. Tu tá no relacionamento, curte teu relacionamento. Não tá no relacionamento, curte, tá sozinho. Mas vive com presença cada uma das experiências. Sai do brain rot, do cérebro podre, que tá todo mundo tendo o tempo inteiro que ficar filmando tudo quanto é coisa, sem nem depois olhar os seus registros do que filmou. Pare e presta atenção no que tu tá fazendo. Vive aquele momento. A vida é um eterno agora. Um filme que você escreveu o roteiro, você é o diretor, você é o ator e você é o espectador, possibilitando infinitas e sempre novas possibilidades de rever essa história. Como eu já trouxe sempre, isso é exatamente a base da intencionalização. Então, se você quer uma mudança, se você quer ver a mudança no mundo, seja a mudança. Aprenda a viver com intenção, ressignificando cada uma das suas ações. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar aqui o 5º capítulo, onde ele vai dizer: você está sempre fazendo as escolhas. E aí, vamos lá, deve estar baseado nesses 5 elementos do que ele trouxe. Vamos falar sobre você estar fazendo as escolhas o tempo inteiro, né? Afinal de contas, a gente está sempre escolhendo, porque é o que ele disse. O primeiro ponto é sobre autorresponsabilidade. Então, sim, você está fazendo as escolhas a cada momento, a cada segundo. São suas escolhas. Feito, gente. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pela presença de vocês. Deixe nos comentários se está fazendo sentido, o que vocês estão achando, aonde que você encontra o valor, quais são os seus valores, são valores internos ou são valores externos? E vamos continuar nessa leitura aqui, para a gente se transformar cada vez mais. Beijos, abraços, fui. Ótimo final de semana. Para aqueles que quiserem saber sobre traição, acompanhe a live amanhã de manhã no TikTok, 11h11. Ou vai ter a gravação, procura aí, Hora do Mate. Hora do Mate, depois tu vai poder assistir a gravação. Se tu está assistindo esse vídeo mais tarde, procura a gravação, Hora do Mate, que vai estar falando sobre traição. Beijos, abraços, fui!